Olá, crianças, tudo bem com vocês? Dando, continuidade a mais um dia de aula. Vamos trabalhar, vamos acreditar que tudo vai melhorar, vamos acreditar que o Senhor vai nos proteger de toda espécie de maldade, de doenças, não é? Proteger aos nossos irmãos, proteger a cada um de nós. Vamos pedir a Ele que esteja muito presente dentro da nossa casa, junto com a mamãe, junto com o papai, né? Para que vocês possam crescer crianças boas, seguindo os ensinamentos de pai, de mãe, que é o que há de mais sublime no mundo, tá certo? Olha, hoje a tia Dirce vai dar uma aula para vocês, onde nós faremos algumas correções. A tia Dirce vai explicar algumas atividades do livro, tá certo? E antes de eu começar as correções, antes de começar as explicações, eu já gostaria de deixar assinalado qual a tarefa que você tem que providenciar pra gente, né? Como atividade domiciliar. Então, olha, você tem o livro de matemática, a página 198 e 199 para fazer, para que nós possamos corrigir em outra data, tá legal? Então, olha, hoje, 198, 199, na hora que você tiver o seu tempinho, você já resolve essa atividade para que possamos corrigir em outra data, tá certo? Agora, nós vamos fazer assim, ó, no nosso livro de matemática, você vai, junto com a tia Dirce, página 236 e 237. Essa atividade que eu coloquei aqui, ó, no quadro, ela está lá no nosso livro, na página 236. Eu sei que vocês já fizeram, então a tia vai fazer a correção, vamos ver se está tudo ok, tá legal? E você confere com a tia Dirce, página 236, 237, tá bom? Olha, aqui na página 236, ele traz pra gente alguns conceitos que nós usamos em nosso dia a dia e muitas vezes a gente não para pensar o tanto que é simples o que esses conceitos querem nos passar. Ele está falando de dobro, triplo, quádruplo, e quíntuplo. Quando eu uso a expressão dobro, eu me lembro de duas vezes uma determinada quantia. Quando eu uso a expressão triplo, eu me lembro de três vezes aquela quantia. Quando eu uso a expressão quádruplo, eu me lembro de quatro vezes aquela quantia. Quando eu uso a expressão quíntuplo, eu me lembro de cinco vezes aquela quantia, tá certo? Então, esse exercício que nós temos no livro é para fixar, né, e acrescentar essas palavras ao nosso vocabulário. Dobro, 2, triplo, 3, quádruplo, 4, quíntuplo, 5. Então, esses exercícios que nós temos aqui é para fixar esse vocabulário, né, e você saber como que você resolve o exercício. Então, ele pede primeiro para calcularmos o dobro de 17. O que significa isso? 2 vezes essa quantia. Vamos comigo, ó. 2 vezes o 7, 14. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 34. Então, quer dizer que o dobro de 17 é igual a 34, certo? O triplo de 21, 3 vezes essa quantia. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, triplo de 21, 63, certo? Depois ele pede o quádruplo de 45. Então, olha, 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. Então, o quádruplo de 45, 180, certo? E depois o quíntuplo de 12, 5 vezes a quantia 12. Então, olha, 5 vezes o 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Certinho? Aí você elabora a resposta, tá bom? Tem uma linha embaixo de cada retângulo
elabora a resposta que não tem erro. Então, dobro de 17, 34. Triplo de 21, 63. Quádruplo de 45, 180. E o quíntuplo de 12, 60. Tá bom? Então, esse aí, as atividades da página 236. Tá ok? Olha, lá na página 237, segue com a tia, por favor. Vire a página do livro. Ele nos trouxe uma atividade assim, ó. Toda manhã, Vitor vai à padaria para comprar pães e queijo. A cada 5 pães, ele compra 100 gramas de queijo. Complete o quadro abaixo com a quantidade de queijo com base na quantidade de pães. Então, ele diz assim, ó. Se ele compra 5 pães, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos imaginar 5 pães. Ele pegou 5 pães e 100 gramas de queijo, certo? Então, olha, 5 pães, 100 gramas de queijo. Então, ele pede pra gente assim, ó, dentro daquela tabela, ó. Se para cada 5 pães são 100 gramas, então nós temos que, se ele comprar 10 pães, quantos gramas de queijo ele vai levar para casa? Então, se para cada 5 é 100, se ele comprar 10, ele vai comprar 200 gramas do queijo na compra de 10 pães. Se ele comprar 15 pães, ele vai levar 300 gramas do queijo, certo? 300 gramas do queijo. Se ele comprar 20 pães, ele vai comprar 400 gramas do queijo, certo? 400 gramas do queijo. Se ele comprar 50 pães, ele vai comprar 1000 gramas do queijo, que corresponde a 1 quilo. Então, na compra de 50 pães, 1 quilo do queijo. Se ele comprar 60 pães, ele vai ter 1.200 gramas do queijo, tá? Se ele comprar 100 pães, ele vai ter 2.000 gramas do queijo. E esse 2.000 gramas aqui, né? O 2.000 gramas, ele vai corresponder a 2 quilos do queijo, tá certo? Então, é só fazermos a correspondência da quantidade de pães com a quantidade de queijo que ele compra, né? Para cada total de pães feitos na compra. Então, ó, 5 pães, 100 gramas. 10 pães, 200 gramas. Se ele comprar 15 pães, 300 gramas. 20 pães, 400 gramas do queijo. Se ele comprar 50 pães, 1000 gramas do queijo, que corresponde a 1 quilo. Se ele comprar 60 pães, 1.200 gramas do queijo, certo? E se ele comprar 100 pães, ele vai ter 2 quilos de queijo, que é a mesma coisa que 2.000 gramas, né? Lembra que um dia a tia Araceli falou com vocês em relação à forma que nós temos de nos referirmos a grama. Quando nós falamos em grama de peso, a palavra é usada no masculino, né? O substantivo grama, o grama, né? Masculino, quando se refere à planta, né? A grama. E muita gente não sabe disso e não usa isso no seu vocabulário, no seu dia a dia. Então eu digo assim, ó, fui na padaria e comprei 400 gramas do queijo. Então eu uso a expressão grama se referindo a peso no masculino, ok? Então, olha, veja com a tia Dirce o exercício 3. Ele diz assim, ó, a imagem a seguir mostra uma placa de revestimento de pastilhas. Descubra o total de pastilhas fazendo a multiplicação e depois complete a frase, né? Isso aqui, uma placa de revestimento, né? As pessoas usam isso
para revestir várias coisas, né? Parede, uma chão, né? Vamos supor, perto da piscina, né? Uma área perto da piscina, põe um revestimento. E essa placa, ela foi colocada da seguinte forma. No sentido, olha, horizontal, eu tenho 23 quadradinhos para completar o tamanho da pastilha, da placa de pastilha. Descendo, no sentido vertical, eu tenho 23. Então, para você descobrir o total de pastilhas que você tem aqui, não há necessidade de você contar quadrinho por quadrinho, né? Contar 1, 2, 3, 4, 5, enfim, até chegar no final. O que você faz? Você conta quantos quadrinhos eu tenho no sentido horizontal, né? Se você contou direitinho, você viu que no sentido horizontal eu tinha 23, né? Quadradinhos formando a placa. No sentido vertical, eu tenho mais 23. Então, para mim descobrir o total, basta multiplicarmos 23 por 23. Quando eu fiz essa multiplicação, eu vou descobrir, olha, vamos multiplicar aqui, junto com a tia Dirce, lembrando a tabuada. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6, certo? Eu vou multiplicar o 2, que é o algarismo da dezena, então eu pulo a unidade, certo? Completa essa ordem com 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes o 2, 4. Então, eu faço, né? Para multiplicar, adiciono agora esses dois valores. Para terminar a multiplicação, eu adiciono esses valores 9 e 0, 9. 6 e 6, 12, vai 1. 4 e 1, 5, né? Então, 23 vezes 23, 529, certo? E embaixo ele coloca há 529 pastilhas, há 529 pastilhas, né? Então, você completa com o resultado aqui embaixo, tá certo? Então, isso aqui é a correção das duas atividades que nós tínhamos, né? Passado para vocês como tarefa, tá bom? Agora, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão, junto com a tia Dirce, lá na página 192 do nosso livro, tá ok? Eu vou explicar as atividades que vocês terão que fazer no decorrer das páginas que eu vou trabalhar agora, tá? Aí eu vou deixar você resolver os exercícios que tem em algumas das páginas e depois eu volto explicando, conferindo com vocês as respostas, ok? Lá na página 192, ele traz assim, ó, estratégias de cálculos na multiplicação, cálculo mental de multiplicações por 10, 100, 1000, certo? Ele diz assim, empório da casa, compre eletrodomésticos por R$10 nesse mês, a sanduicheira, 6 vezes de R$10, a chaleira elétrica, 8 vezes de R$10, a torradeira, 14 vezes de R$10, a cafeteira, 9 vezes de R$10, e o liquidificador, 12 vezes de R$10, e a batedeira, 21 vezes R$10. O que significa? Aqui, ó, volta comigo ali na sanduicheira. Quando ele fala assim, ó, 6 vezes R$10, ele quer dizer que eu pago 6 prestações de R$10 cada. Então, essa atividade, ele quer explicar pra gente a multiplicação por 10, 100, 1000. E antes de eu passar pro exercício, antes da tia Dirce passar para explicar a atividade do livro, eu gostaria que vocês acompanhassem aqui, ó. Quando nós vamos multiplicar qualquer número por 10, 100, 1000, não há necessidade de você armar a operação, montar o cálculo, o algoritmo usual, né, que nós costumamos fazer para resolver o cálculo. Quando é 10, 100,
e 1000 o número pelo qual você está multiplicando, é só você lembrar. Se você multiplica por 10, aumenta um zero ao número. Se você multiplica por 100, aumenta 2 zeros. Se você multiplica por 1000, aumenta 3 zeros. Conforme a quantidade de zeros, né, que você tem no multiplicador, você elabora o resultado. Então, olha aqui, ó, 6 vezes 10, o 10 tem um zero só, aumenta um zero. 6 vezes 100, o 100 tem 2 zeros, aumenta 2 zeros. 6 vezes 1000, o 1000 tem 3 zeros, então aumento 3 zeros no 6 vezes 1000 para ter os 6.000. Então, multiplicar por 10, 100, 1000 é rápido e fácil. Se é 10, acresce um zero. Se é 100, você aumenta 2 zeros. Se é 1000, você aumenta 3 zeros. Tá bom? Aí ele coloca assim, ó. Para saber o preço total de cada produto, basta multiplicar a quantidade de prestações por 10 reais. Então, no caso da sanduicheira, seriam 6 prestações de 10 reais. 60 reais, aumentei o zero, tá? Aí tem uma atividade 10, aí na página 192. Complete o valor total de cada eletrodoméstico. Veja o exemplo. A sanduicheira é 6 vezes o 10, 60. Aí você faz os outros, tá legal? No final da aula da tia Dirce, aí você volta e faz o exercício 10 da página 192. Depois a tia passa um outro vídeo mostrando a correção de cada um deles, tá bom? Olha, lá na página 193, quando multiplicamos qualquer número natural por 10, basta acrescentarmos um zero à direita do número para obter o produto, certo? Porque lembra, na multiplicação, nós temos multiplicando, multiplicador, produto, né? Se você fizer 6 vezes 10, multiplicando, multiplicador, o resultado que é o 60 é o produto. Então ele diz assim, ó, para as multiplicações por 10, 100 e 1000, temos regras semelhantes. Quando multiplicamos qualquer número natural por 100, acrescentamos 2 zeros à direita do número. E quando multiplicamos por 1000, acrescentamos 3 zeros à direita do número. Aí ele traz pra gente um exemplo. Ele disse assim, ó, então quer dizer que 23 vezes 100 é igual a 2.300. 35 vezes 1000 é igual a 35.000. Aí ele pergunta assim, ó, explique por que essas regras valem. Então ele está questionando a seguinte situação. Por que 23 vezes 100 é 2.300? Por que 35 vezes 1000 é 35.000? Se lá atrás nós aprendemos que quando eu multiplico por 10 aumento um zero, quando eu multiplico por 100 aumento 2, quando eu multiplico por 1000 aumento 3. Isso aqui não é uma coisa muito fácil de você explicar, né? Muitas vezes a gente sabe calcular e na hora de escrever vem a dificuldade. Uma das opções que nós podemos ter aqui, pessoal, quando eu vou multiplicar um número por 100, ó, acompanha o raciocínio, ó. Quando eu vou multiplicar um número por 100, para mim ter o 100, eu multiplico 10 vezes o 10. Então, 10 vezes 10 é igual a 100. Então, ó, para eu ter esse primeiro 10, esse segundo 10, 2 zeros. Eu voltei para o 100. 10 vezes 10, 100. A mesma coisa procede com o 1000. Se eu fizer 10 vezes 10 vezes 10, ó, 1000. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, para eu obter o 1000, fazendo a decomposição do número na base 10, 10, 10, 10. 2, 3 zeros. Eu aumentei a quantidade de zeros que tinha no 1000, tá certo? Então, ele pergunta assim, essas regras valem? Sim, né? Por quê? Quando eu multipliquei 100, quando eu peguei o número 100, 10 vezes 10, 100. Quando eu peguei o número 1000, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. No 100, 2 zeros. No 1000, 2, 3 zeros.
tá bom? Lá embaixo ele diz assim, ó, cálculo mental, como fator de 2 algarismos. Carla quer comprar um relógio digital de pulso. Esse relógio, ele pode ser vendido por 2 prestações de R$13. Aí ele fala assim, ó, Carla quer saber o valor total do relógio. Para isso, ela calculou mentalmente 2 vezes o 13, utilizando o seguinte raciocínio. 13 é igual a 10 mais 3. Então, você observa que ela fez a decomposição do número. 10 mais 3, 13. Então, eu posso usar a propriedade distributiva e calcular. O que ela fez? São 2 prestações, não é? Não são 2 prestações? Então, ela multiplicou, ela decompôs, ela fez a decomposição do 13, 10 mais 3. Aí, ela pegou 2 vezes 10, mais 2 vezes o 3. Então, 2 vezes o 10 é igual a 20. 2 vezes 3 é igual a 6. Totalizando 26, o preço do relógio. Aí, ele quer que você faça a mesma coisa com 3 vezes o 12, tá bom? Então, você vai usar o mesmo raciocínio da Carla e vai calcular quanto é 3 vezes o 12. Tá legal? Depois nós voltamos corrigindo. Na página 194, nós temos assim, ó, nem sempre precisamos saber o resultado exato de uma operação. Em muitos casos, procuramos por um valor aproximado. Observe o anúncio a seguir. Então, tem um par de tênis que está sendo vendido e você pode comprar esse par de tênis pagando 9 prestações de R$23. Então, ele diz assim, ó, a Juliana, ela quer comprar, só que ela não sabe o valor exato. Então, ela fez uma estimativa. O que significa isso? Ela procurou um valor aproximado, o valor que mais se aproxima do resultado exato do preço total do par de tênis. Então, quando ela fala 9 vezes 23, né? Ela pensa assim, ó, vamos pensar, 9 vezes 23, eu não sei o valor exato, mas mais ou menos, se eu multiplicar por 10, vai dar quanto? Por que por 10? Porque o 9 está perto do 10. Então, ela fez um cálculo para descobrir um valor aproximado e não o valor exato. Para realizar uma estimativa, podemos substituir um dos fatores por um número próximo que facilite o cálculo mental. Nesse caso aqui, o que a menina fez? Ela fez a aproximação utilizando a multiplicação por 10, para ela ter uma ideia de qual seria o valor do par de tênis, tá bom? Então, você vai fazer, depois eu volto mostrando o correto. No 14º exercício da página 195, ele traz a mochila, né? Você pode comprar essa mochila pagando 6 prestações de R$24. Aí ele fala, qual seria o valor aproximado dessa mochila? Então, ele te dá 3 opções e você vai naquele que você acha que seria o mais viável. R$50? R$50 não dá, né? 150? Não sei, vamos calcular? 250? Também não tem ideia. Então, vamos pensar, ó. Nesse caso, para estimar o preço da mochila, podemos trabalhar com a aproximação do valor das parcelas para 25 e calcular 6 vezes 25. Então, em vez dela multiplicar pelo 24, ela multiplicou pelo 25. Então, ela vai ter um valor aproximado. No caso, vai dar um valor maior, né? Porque, na realidade, em vez de multiplicar pelo 24, ela multiplicou pelo 25. Porque quando ela faz a multiplicação com o algarismo 5, ele se torna mais fácil, né? Porque a tabuada do 5 ela é mais simples. 5, 10, 15, 20, 25. Então, muitas vezes a gente faz mentalmente sem precisar recorrer à tabuada toda hora, né? Aí ele pede para você, no 15º exercício, calcular essas atividades aqui, multiplicando por 10, 100 mil, tá bom? Ó, lá na página 196, é a mesma coisa. Você vai, no 16º exercício,
qual seria o resultado correto de cada uma das sentenças que eles nos trouxeram no livro. Então, na letra A, 21 vezes 10, qual o cálculo correto? Você assinala, tá? E depois voltamos à correção. Aqui ele traz assim, ó, algoritmo usual da multiplicação. Ele tá, quando ele diz algoritmo usual, é a forma convencional que nós aprendemos a fazer uma multiplicação de uma maneira mais rápida. Aquilo que nos acostumamos a fazer como para descobrir o resultado de uma multiplicação. Rapidinho ali embaixo, ó. Multiplicação de um fator com um algarismo por um fator com 2 algarismos. Paula foi a uma perfumaria comprar alguns cosméticos. Nossa, engasguei feio, hein? Ela parcelou a sua compra em 2 vezes de R$43. Então, o que ela fez? Ela fez o cálculo do que ela deveria pagar na loja da seguinte forma, ó. Ela vai pagar em 2 prestações de R$43. 2 prestações de R$43. No nosso livro, ele nos trouxe 2 maneiras que nós temos para chegar nos resultados. Então, veja bem, ó, vamos com a tia Dirce na primeira situação. Ela fez o quê? Ela fez a decomposição do 43. Então, ela fez assim, ó. Ela vai multiplicar 2 vezes. Ela sabe que 43 é formado de 40 mais 3. Então, o que ela fez? Ela fez da seguinte maneira, ó. 2 vezes 40 mais 2 vezes o 3. Ela fez a decomposição, né? Utilizou a propriedade distributiva, que é aquela que diz para você o número que você tem de fora, e você pode multiplicar o número que você fez a decomposição, tá bom? Então, ó, 2 vezes o 40 mais 2 vezes o 3. Aí eu tenho, ó, 2 vezes o 40, 80. 2 vezes o 3, 6. Então, eu teria 80 mais 6. Então, olha, 80 aqui mais 6 aqui, tá bom? Bom, agora ele traz pra gente a multiplicação utilizando o algoritmo usual. Bom, o algoritmo usual, o que seria isso? Eu vou pegar o 40 e eu vou multiplicar, eu vou pegar o 43 e vou multiplicar pelo 2. Aí eu tenho o algoritmo usual. Então, olha, 2 vezes o 3, 6, 2 vezes o 4, 8. Aqui ela fez a decomposição e aqui ela utilizou o algoritmo usual, quer dizer, ela calculou utilizando a forma com que nós nos acostumamos a trabalhar a multiplicação, tá bom? Então, ó, você vai fazer para tia, ó, a leitura, você pode fazer a leitura do primeiro passo, do segundo passo, do terceiro passo, tá bom? Que é a forma com que nós utilizamos a multiplicação usual de um determinado número e acrescenta lá no final a resposta correta, tá bom? Ó, beijo, daqui a pouco eu volto mostrando a correção correta das atividades. Até mais!